Olá, estamos de volta com mais um episódio do Café com Moji News e nosso tema volta às aulas, né? Passando o carnaval aí, a criançada voltando para a sala de aula. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, a Renata Priscila Valêncio Magalhães. Ela é gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação de Suzano. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E ela veio falar um pouquinho para a gente, né, dessa readaptação das crianças agora, né, nesse retorno às aulas. Como é que a gente prepara, né, as crianças para esse retorno, né? Bom dia, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Não é muito fácil mesmo, né? As crianças em casa há um período longo, vivendo outros processos de uma forma mais leve, porque a escola tem uma rotina que ela é mais pesada, mas é importante também que as crianças vivam um momento de ócio e de brincadeiras mais livres e tudo mais, mas o retorno nem sempre é tão tranquilo, né? Eu, particularmente, tenho vivido, inclusive, isso na minha casa, né? Com os meus filhos. Mas o mais importante é fazer essa nova adaptação aos poucos, né? E ir regulando principalmente o horário de sono, né? Colocar a criançada para acordar, para dormir um pouco mais cedo, para que possa acordar um pouco mais disposto. E no mais, eu penso que é muito importante que a gente trate com as crianças que a escola é a extensão das vivências que eles têm em casa. Eu acho que naturalizar os processos é algo que também tranquiliza a criança nessa volta às aulas, sabe? Então, não tratar como, olha, agora acabou a mamata, agora acabou a vida boa. Dá o Acho que corte, não, né? não ter essa ruptura. Eu acho que é dizer, olha, a gente vive ciclos na vida, né? Momentos de descanso e momentos de atividades mais direcionadas, como é o caso da escola. Então, acho que quando a gente também, como família, a gente trata naturalmente desse processo de volta, e aí, claro, cuidar da rotina de sono e de alimentação para que se aproxime um pouco mais da rotina que ela vai passar a ter estando na escola, acho que facilita muito. Então, acho que é tornar as coisas mais leves. E a rede de Suzano retornou no dia 6, né? Já com entrega de uniforme, de material. Como é que está sendo esse trabalho aí de volta da rede? Sim, no dia 5, né, no dia 5 de fevereiro, nós tivemos a primeira reunião de acolhimento das famílias em todas as nossas unidades escolares, né, de Suzano. Suzano conta com 74 escolas municipais, sendo elas 74, aliás, são 102 escolas, sendo elas 74 municipais e 28 creches comunitárias. Então, todas elas se organizaram no dia 5 para fazer reuniões de acolhimento com as famílias, e aí trabalhando um pouco com essa ideia do que a gente falou antes, né? De preparar as famílias para esse retorno, de fazer essa conexão com as famílias, mostrando o quanto que é importante as escolas estarem alinhadas com a família, né? Então, a família dá uma sequência daquilo que é proposto para as nossas crianças nas escolas. Então, no dia 5 nós fizemos dessa maneira e já fomos entregando também materiais, uniformes e o nosso material da editora SESI, que fica disponível para todas as crianças do ensino fundamental. E aí, dia 6 de fevereiro é, de fato, o início, o primeiro dia letivo de aula. Aí é o dia de acordar cedo e o dia de cumprir realmente com as tarefas dentro da unidade. São quase 30 mil alunos, né, São na rede. cerca de 28 mil alunos. É uma rede bastante robusta. Nós temos 28 mil alunos nessas 102 escolas, né? Mas temos uma rede de professores também, um grupo de professores muito potentes, né? Nós temos 1.600 professores dando conta dessas 74 que são próprias e mais aqueles que são os colaboradores que atuam nas unidades comunitárias. E a gente acha que esse grupo fica parado em janeiro, mas não fica, né? Tem trabalho de formação, tem, né? Na verdade, janeiro é um mês de férias mesmo. Então, é o mês em que a Prefeitura de Suzano destina um mês fechadinho de férias para que os professores descansem merecidamente, né? Depois de um ano intenso de muito trabalho. Nós retornamos com os professores no dia 1º e no dia 2, né? Para as unidades escolares. E aí eles passaram por momentos de planejamento com as equipes gestoras. As equipes gestoras, sim, tiveram momentos com a secretaria ao final no finalzinho de janeiro, né, na transição, para poder também receber um pouco de formação e de alinhamento da secretaria, das equipes pedagógicas, para que no dia 1º e no dia 2 pudessem ter elementos de trabalho com as suas equipes. E tem novidades para esse ano, novos projetos da pasta, com tal trabalho? Nós temos sempre uma orientação do nosso prefeito, Rodrigo Achucci, para que a gente garanta o melhor que a gente possa para as nossas crianças da nossa rede, né?
Então, eu sinto um orgulho muito grande, inclusive, de fazer parte de uma gestão que prioriza muito a educação como uma mola propulsora de transformação social. Então, a gente tem trabalhado dessa maneira e o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem priorizado muito os projetos de continuidade. Então, quando nós escolhemos, por exemplo, ter o material da editora SESI nas nossas escolas, era justamente para a gente garantir que as escolas mais longes, inclusive do centro, pudessem ter acesso aos mesmos materiais daquelas escolas que são centralizadas. E da mesma maneira, a gente tem feito com todas as demais coisas que vão para as nossas escolas. O transporte escolar, a alimentação escolar, sempre da melhor qualidade para todas as nossas 28 mil crianças, né? Não fazemos distinção, por exemplo, da rede própria para a rede comunitária, todos eles recebem os mesmos materiais. Então, o que eu posso dizer é que nós temos aí uma proposta de continuidade dos Chromebooks, por exemplo, sendo utilizados em sala de aula como um elemento pedagógico para desenvolvimento das nossas crianças, a continuidade do nosso material do SESI sendo aí o terceiro ano de implementação, o que vai tornando essa ação também mais robusta, porque à medida em que você garante um tempo maior de uso, os professores se adaptam melhor, as crianças vão vivendo o livro anterior, estão mais preparados para o posterior e assim nós vamos, né? Então, de novidades nesse aspecto, acho que é essa continuidade. A plataforma Matific nos Chromebooks é algo que desenvolve muito a questão do raciocínio lógico das crianças. Ela é uma plataforma israelense, ela trabalha com os conceitos matemáticos a partir de jogos. Valeria a gente ficar aqui falando sobre ela há muito tempo e foi um investimento que o prefeito fez questão. Está presente em escolas particulares de São Paulo o investimento? Que cobram. Já temos aí o terceiro ano de uso também. Então, o que eu quero deixar muito destacado é a continuidade. Então, nós não tivemos ao longo desse processo aí de 2017 até aqui nenhum tipo de projeto que a gente tenha começado e não tenha dado sequência. E aí a gente entende que isso vem tornando os nossos resultados cada vez melhores, né? Temos novidade do ponto de vista de entrega de 2 unidades escolares ainda no primeiro semestre de 2024, isso também nos causa muito orgulho. Então, em 2 pontos também distintos da cidade de Suzano, uma na região norte, ali na região do Gardênia, né? Ela é uma escola que vai atender ensino fundamental a priori, e outra na região, indo ali para a região sul de Palmeiras, ali no Jardim Leblon. Ela inicialmente vai atender a pré-escola, né, G4 e G5, e ensino fundamental. Então, eu acho muito importante a gente destacar, porque são 2 escolas e aí é geração de vagas, é criança dentro de um espaço adequado de aprendizado, com professores muito preparados e que são muito receptivos, né? Então, a nossa rede é muito carinhosa e isso só nos fortalece cada vez mais. E sua formação como professora, você começou sua carreira na rede de Suzano? Na verdade, eu já passei por muitas coisas na área da educação. Eu sou formada há cerca de 28 anos, né? Trabalho há 25 anos numa escola particular do meu município e desde 2006 eu sou professora concursada da rede de Suzano. Nesse tempo todo já fui diretora de escola na própria prefeitura de Suzano, já fui efetiva no estado, já fui coordenadora pedagógica na escola particular que eu estou até hoje como professora, mas uma coisa é certa, nesse tempo todo eu nunca deixei a sala de aula. Então, mesmo quando ocupei outros espaços, que é o caso agora como gestora estratégica na Secretaria de Educação, eu trago sempre a referência da sala de aula, porque é lá onde as coisas acontecem e onde as maiores dificuldades estão também, né? Porque a gente lidar com as crianças nas suas mais diferentes formas de aprendizagem, faz com que seja um desafio diário, né? E quando a gente visita uma escola e de repente vai fazer uma intervenção ou vai propor uma ação, se a gente não tem a referência da sala de aula, fica tudo muito distante. Então eu sempre fiz questão de estar na sala de aula para ter como referência aquilo que acontece na ponta, que é o que chega na mãozinha da criança, que eu sempre brinco, né? Tudo que a gente faz na educação precisa chegar na mãozinha da criança. É onde ela mostra, através de um desenho, através de um texto, através de uma expressão dela, aquilo que ela está sentindo. Então, se não fizer chegar na mãozinha da criança, não valeu a pena. Mostra que está no caminho certo também, Sim, né? Que esse trabalho tá bem direcionado. Exatamente. E você está desde o começo da gestão do prefeito Achiuchi também, né? Desde 2017. Tenho esse prazer. Como é que você acompanha esse trabalho, essa evolução na educação, né, de Suzano? Sinto exatamente dessa maneira. Eu acredito que a educação do município ela evoluiu muito, né? Pego como exemplo, para a gente começar, inclusive, a falar sobre isso, o fato de que nós não tínhamos a figura do coordenador pedagógico nas escolas até então, né?
E isso foi um pleito que eu trouxe muito forte para o Rodrigo, né, para o nosso prefeito, que nos ouve muito, ele dá muita liberdade para que a gente da educação coloque exatamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente entende que é importante, que é a figura do articulador pedagógico, porque o coordenador ele não deixa de ser um articulador pedagógico, é ele que vai fazer com que as coisas de fato aconteçam do ponto de vista da aprendizagem das crianças, é ele que vai orientar os professores, é ele que vai fazer justamente o meio de campo ali para que o material esteja sendo usado da melhor maneira possível, é ele que vai fazer a formação nos horários de trabalho pedagógico dentro das unidades, e nós não tínhamos essa figura. Então, para mim, esse foi um dos grandes avanços que nós trouxemos na gestão, né, do prefeito Rodrigo, foi a implementação do coordenador pedagógico, que, junto com o diretor, torna-se ali uma dupla gestora para dar conta das questões não só administrativas, mas botar o foco mesmo naquilo que é pedagógico, e isso a gente tem conseguido fazer. Então, eu trato isso como uma das coisas mais importantes. Voltando um pouco da questão dos Chromebooks, né, a introdução da tecnologia, como você vê a importância, né, para as crianças? Hoje elas já nascem, né, com a tela na mão, praticamente, Sim. né? Exatamente por isso, né? Justamente por ela ter acesso, talvez de uma forma não tão pedagógica e tão direcionada em casa, mas a criança já vem com uma vivência tecnológica maior do que nós quando fomos para a escola pela primeira vez, né? Então a gente também não pode desperdiçar essa curiosidade que já é inerente dessa geração. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa nutrir as crianças daquilo que é bom, né? Então, os Chromebooks também é uma aquisição excelente que nós trouxemos como uma inovação, nós não tínhamos, né? Hoje nós temos os carrinhos, inclusive todos eles carregam esses Chromebooks ao mesmo tempo e eles ficam disponíveis de 2 a 3 carrinhos por escola, se ela for maior, se não 1 ou 2 carrinhos, depende do tamanho de cada escola. As crianças elas não levam esse Chromebook para casa, não é essa a intenção é justamente fazer um trabalho direcionado com eles dentro da sala de aula. Então a gente tem experiências lindíssimas nas escolas, né? Então escolas que desenvolveram projetos onde as crianças puderam visitar museus, né, virtualmente através do computador. A própria Matific, quando eu disse sobre o desenvolvimento aí dessa questão do raciocínio matemático, porque a Matific ela funciona como? Ela está embarcada, né, ela está embarcada dentro do Chromebook, a criança tem o seu tempo de uso, são jogos, só que são jogos com desafios e ela vai passando de fase, mas ao mesmo tempo tem toda uma engenharia, toda uma inteligência por trás da plataforma. Um aprendizado mais lúdico, né? Para além disso, o programa ele identifica as dificuldades da criança. Então, o professor ele pode imprimir relatórios que dizem, olha, a criança não consegue avançar desse ponto. Quais são os descritores? Quais são as habilidades que estão desenvolvidas nesse jogo e que, portanto, ela não conseguiu avançar? Tais, portanto, o professor precisa então trabalhar. Então, ele acaba sendo também um diagnóstico da fase de desenvolvimento que aquela criança está naquele momento. E isso também é muito individual, porque como cada criança tem a sua conta na plataforma e ela joga individualmente, você consegue ter um panorama da sala toda, mas do desenvolvimento de cada criança individualmente. Então, isso é muito bacana, né? Como professora, eu posso garantir que é um instrumento, na verdade, a criança ela está brincando, é muito legal, o ambiente ele é muito lúdico, é muito dinâmico, mas é mais um instrumento para que o professor possa trabalhar a partir das fragilidades apresentadas à medida que a criança joga. Mas a criança não está entendendo isso, né? Ela está brincando e está se desenvolvendo, porque o jogo por si só também já desenvolve, ele volta, tem a possibilidade de voltar e tentar de novo. Então, às vezes não conseguiu na primeira vez, mas consegue na segunda, ali já aprendeu alguma estratégia. Mas, para além disso, é um instrumento importante para o professor também. A inclusão também é um foco da rede hoje, está incluindo mais as crianças, né? A gente tem as crianças com autismo e outras questões também. Sim, todas as crianças, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva inclusiva, né? Então, todas as crianças têm acesso à escola regular. Então, todas as crianças se desenvolvem, cada qual ao seu tempo, independente de qualquer deficiência, e nós entendemos que todas elas precisam estar juntas e aprendendo umas com as outras. Então, trabalhamos dessa forma, com a educação inclusiva. Estão todos lá juntos e misturados. Que a gente que acaba criando muitos tabus, muitas coisas. As crianças, elas se entendem lá de alguma forma, né? E até a gente categorizou muito as crianças com deficiência, mas se a gente for pensar, mesmo aquelas que são ditas não deficientes, cada qual aprende no seu tempo, né? Você não vai ter nenhum diagnóstico para todas as crianças, mas elas também vão ter as suas particularidades e o professor também precisa estar atento
para desenvolver o melhor de cada uma delas, independente de ser uma criança com deficiência ou não. Mas, até aproveitando o gancho da tua pergunta, acho que é importante a gente dizer que nós temos sim, por exemplo, o atendimento educacional especializado. Então, as crianças com deficiência, elas também são atendidas no contraturno com professores que fazem um trabalho específico dentro daquilo que é importante para aquela deficiência, a maneira como é melhor que aquela criança se desenvolva, inclusive com jogos e outras estratégias, né? Então, independentemente de nós termos as crianças sendo incluídas em sala de aula, nós temos também a oportunidade delas serem atendidas no contraturno, dentro de um agendamento que é feito pela própria escola, porque nós temos alguns polos desse atendimento, até para dar conta de toda a demanda, próximo não temos em todas as escolas, porque não tem necessidade, a gente organizou a partir dos polos, e essas crianças são atendidas no contraturno com mais atividades dentro daquilo que elas precisam para desenvolver todo o seu potencial. E como você vê o futuro, os planos aí para a educação, para aprimorar esses projetos, né? Como você falou, vem tendo uma continuidade, né? E as coisas vão evoluindo, né? Sim. Olha, em educação, tudo aquilo que é constante, tudo aquilo que você vai fazendo constantemente, você vai tendo a oportunidade de somente acrescentar mais um ponto, é o que dá resultado, né? Então, a gente não pode simplesmente zerar e começar tudo de novo, né? Ao mesmo tempo em que com criança a gente também não pode errar, né? Então não dá tempo e não é justo, né, que a gente diga assim, olha, tudo que eu fiz com você esse ano não deu certo, vamos começar de novo. Não é assim que funciona quando a gente trata de educação. Né? Não é computador, né, que a gente zera e começa de novo. Então, assim, a gente tem um compromisso muito grande de planejar o cotidiano da Secretaria de Educação de modo que a gente consiga dar conta dos nossos 28 mil alunos da melhor maneira possível, entregando para eles o melhor que é possível fazer, o melhor transporte escolar se ele precisar desse recurso, a melhor escola, os professores com as melhores formações, materiais de apoio, de suporte e toda uma rede de proteção para que as nossas crianças sigam a sua trajetória escolar da melhor maneira possível, né? Entendendo que pode até parecer um chavão, mas a criança, ela é o futuro. E o que a gente plantar hoje é o que a gente colhe, né, mais adiante. E a gente precisa ir melhorando as gerações, né? Tirar as crianças daquele ciclo, muitas vezes, de vulnerabilidade que a sua família possa estar vivendo. E a gente só consegue romper esse ciclo quando a gente oferece uma educação que mostre para ela que ela é capaz de ser o que ela quiser, que ela pode acessar outros níveis de educação, por exemplo, outros equipamentos de educação em níveis para além do que a rede municipal oferece, né? Suzano é bem servida de redes de apoio de ensino, porque se a gente for pensar, nós temos a ETEC, que pode subsidiar as crianças que depois saírem do ensino fundamental, podem acessar um ensino técnico ali de qualidade. Nós temos o próprio Instituto Federal, que também pode ser usado ali como estratégia para uma educação mais profissionalizante, exatamente, mas também depois superior, para além das questões ali das instituições que são particulares e que podem também dar esse suporte. Mas acho que pensar nessa rede de educação que vai além, inclusive, das escolas municipais, acho que também é um compromisso do nosso prefeito Rodrigo, né? Ele tem feito articulações incríveis com esses outros níveis de educação, entendendo que uma hora a nossa criança que começa com a gente na creche, ela vai chegar lá, ou pelo menos a gente vai encorajá-la. É importante ter essa base forte, né, para ter essa continuidade. E que a gente possa, né, Kátia, ao longo da vida escolar da criança, dizer para ela que ela pode muitas coisas. Né? Eu acho que eu converso isso muito com as famílias quando visito as escolas, eu faço muita questão de participar de reuniões de pais, e aí eu digo a eles, né, digo, família, olha, a gente precisa dizer para as nossas crianças, eu acredito em você, e nós estamos apostando em você, e existe um sistema público que também acredita em você e que vai investir na sua trajetória escolar até você acessar outros níveis que estão além do municipal, né? Então, e esse trabalho tem que ser conjunto também, né, da família com a escola, né, não dá para seguir sozinho, né? Eu acho que a gente ficou, esse tempo de pandemia fez a gente refletir muito sobre o quanto que sozinhos nós não conseguimos nada, né? Quando nós tivemos que ficar, e cada qual, em alguma medida, ficou um tempo recluso com a sua família, e aí lidando ali somente com as suas questões familiares, eu acho que serviu muito para a gente refletir o quanto que fez falta, por exemplo, a escola. E aí, nessa volta, a gente buscou trabalhar muito com as escolas essa parceria. Olha, sozinhos a gente não consegue, tanto não consegue a família sozinha,
como também não consegue a escola sozinha. Então, nós só vamos conseguir se nós estivermos de mãos dadas. Ontem mesmo, na reunião de acolhimento, o objetivo era bem esse, era justamente a gente dizer para as famílias que nós tínhamos aí o início de um ano letivo pela frente e que, ao mesmo tempo em que o bem mais precioso deles é a criança, é o filho, para nós são os nossos 28 mil alunos que estão sob a nossa responsabilidade. Que, portanto, se o objetivo ele é comum, nós temos que seguir juntos. Muito bacana, Renata, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que realmente a base do desenvolvimento para o país, para a sociedade, é a educação mesmo, né? E achei muito bacana as coisas que você trouxe para a gente. E obrigada por ter sido nosso convite. Quer deixar uma mensagem final aí para a gente? Eu te agradeço muito, Kátia, por essa oportunidade. Eu sou uma pessoa apaixonada pela educação. Eu vivo a educação na minha vida. Inclusive, antes de ser professora, eu acho que eu já era professora, então nunca pensei em ser outra coisa. E eu acredito na educação, como eu disse no início, como algo que vai transformar a sociedade, entendendo que a criança ela começa lá na creche, mas ela tem aí uma trajetória enorme para seguir. E se a gente conseguir dar as mãos para ela e mostrar o quanto ela é capaz, ela termina lá no final da sua trajetória se tornando uma pessoa melhor, não é? E um profissional, porque daí ela vai realmente ocupar os espaços que ela quiser da melhor maneira possível. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade de falar sobre educação, que é a minha grande paixão. Então, para mim, foi um grande prazer. Muito obrigada. Obrigada, Renata. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, gente.